Senhor. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, que está muito relacionado com a nossa felicidade. São caminhos e estratégias necessárias para que a gente tenha uma vida feliz e plena. E são cuidados cotidianos que a gente tem que adotar e que Jesus já tratava lá na época em que ele vivia entre nós. Em primeiro lugar, e mais importante, são os cuidados com o espírito. Mas a gente não pode esquecer do outro lado dos cuidados com o corpo. Então esses dois cuidados andam juntos e nós temos que observar na nossa vida os cuidados com o espírito e os cuidados com o corpo. Veja, Jesus, quando estava conosco, ele tinha uma máxima, que naquela época ele trouxe uma lição que naquela época era muito nova, né? Dando primazia e ênfase aos cuidados que a gente tem que ter com o espírito, que naquela época não eram muito observados. Havia uma preocupação dentro das tradições judaicas muito com o que a gente comia, mas pouco se preocupava com a conduta que a gente tinha com os semelhantes. Então Jesus dizia: não é aquilo que entra pela boca do homem que mancha o homem, mas aquilo que sai da boca do homem. É claro que é muito importante, Jesus nos traz a lição de que a gente não pode usar o verbo para ferir, para mentir. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com a nossa, às vezes, incontinência verbal, que pode machucar muito, que pode causar danos gravíssimos para outras pessoas, para os nossos irmãos. Só que Jesus não quis dizer também, por outro lado, é uma falsa interpretação, Jesus não quis dizer que o corpo não é importante. É claro que de forma incorreta isso gerou um entendimento, isso gerou uma interpretação de que eu posso macerar, sacrificar o meu corpo, que ele não é importante, que o importante é somente o espírito. Veja, é claro que o conteúdo, né, o perfume é muito mais importante que o frasco, a gente sabe disso, mas o frasco tem a sua função. É claro que a gente também não imaginaria que um astronauta propositadamente iria rasgar sua roupa, aquela que é necessária para uma vivência, né? Que o escafandro do mergulhador, a roupa especial do mergulhador fosse por ele maltratada, danificada de propósito. Infelizmente é o que às vezes a gente faz com o nosso corpo, seja intencionalmente, seja por descuido, mas a gente usa às vezes um pouco mal a nossa veste. E o que a gente precisa então para cuidar desse corpo que é importante para nós? E lembrando, para nós espíritos encarnados, esse corpo é um presente, é uma dádiva que a gente recebeu e existem inúmeros espíritos desencarnados aguardando para estar nesse plano, aguardando essa oportunidade da reencarnação, que portanto a gente tem que valorizar, né? E o cuidado com o corpo nós já conhecemos, nós ouvimos diversas recomendações e a gente precisa seguir. A gente precisa seguir cuidando, em primeiro lugar, da nossa alimentação, sim, e a alimentação saudável é muito importante. Os nutricionistas falam, desembale menos, né, e descasque mais. Nós precisamos de uma alimentação saudável, nos mantermos sempre hidratados. Nós necessitamos seguir as prescrições médicas todas. A gente precisa também ter um bom sono diário. São medidas, assim como o exercício físico, ao lado do exercício físico, são todas medidas que a gente tem que observar todos os dias. Uma alimentação desregrada, com baixos nutrientes, baixa quantidade de nutrientes, poucas fibras, com gordura, com ultraprocessados, vai abreviar, infelizmente, e vai inutilizar, em alguns casos, essa roupa que a gente precisa para estar aqui. Nosso espírito precisa, para essas vivências, para o seu desenvolvimento, precisa desse corpo, né? Precisa dessa veste. Só que é claro, os cuidados com o corpo são muito importantes, são esses que a gente já conhece e a gente tem que seguir com rigor, com constância, mas a gente não pode esquecer realmente dos cuidados com o espírito, com essa essência, né? E essa essência a gente deve observar os cuidados dela em 3 âmbitos. O terceiro é o mais importante. O primeiro deles é que a gente tem que evitar a prática do mal. Nós estamos aqui, infelizmente, em desenvolvimento, nós estamos numa infância espiritual, a gente está engatinhando ainda porque temos muitos defeitos. Na escala evolutiva, a gente está nos primeiros degraus. Por isso que a gente pratica aquilo que Jesus tanto condena,
que é a maledicência, a gente às vezes ofende, magoa, a gente se ira, o nosso verbo fere demais. Nós temos que tomar cuidado com a prática de gestos, de ações, de palavras que ao invés de ajudarem no caminho do bem e de serem de luz, não são da nossa sombra, infelizmente, são expressões da nossa sombra. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos. Então, número 1, deixar sempre que possível e nos esforçarmos para diminuir os nossos vícios, diminuir os nossos comportamentos nocivos para nós e para o nosso próximo. O segundo cuidado que a gente tem que ter com a alma é a prática da caridade. Para nossa felicidade, é óbvio que cuidar só do corpo não basta, mas um remédio muito importante para nós, para o nosso espírito, é a prática da caridade. O amor em movimento, colocar sempre o nosso próximo no nosso olhar e sermos generosos, gentis. Às vezes, com um ouvido só amigo e empático, a gente consegue muita coisa. Nós podemos praticar a caridade com pequenos gestos e ela não precisa necessariamente ser material. E a caridade cobre multidão de pecados. Então, se a gente tem vícios, com a prática da caridade, muitos deles ao longo do tempo vão diminuindo até um dia, a gente vai chegar lá e eles vão desaparecer. E o último cuidado que a gente tem que ter, que está relacionado ao nosso espírito, que é o mais importante talvez nesse momento, e que também está relacionado com o nosso corpo, e é muito importante, um caminho necessário para a nossa felicidade, é o cuidado com os nossos pensamentos. Nossos pensamentos plasmam à nossa volta um campo de energia. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente pensa. O que a gente pensa vai refletir em nós e até no nosso corpo, o que pode se tornar menos saudável em função dessas vibrações. Então, infelizmente, nosso pensamento negativo, ele vai trazer negatividade para o nosso corpo, inclusive patologias. Então, nós temos que higienizar os nossos pensamentos, trabalhar com muita esperança, com muito amor e usar essa esperança, esse otimismo, os pensamentos de luz para que a gente tenha uma vida plena, uma vida feliz e para que a gente consiga contaminar todos ao nosso redor. E certamente com os nossos pensamentos mais saudáveis, a gente vai ter um corpo saudável também. Muito obrigada. Senhor, fazei-me instrumento de voz.